Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim? Boa. Vou abrir aqui rapidinho, mas aí eu já passo para a Thaís e para a Dani apresentarem. Bem-vinda a todas. A gente sabe que ali na comunidade a gente ouviu todas vocês. Deixa eu ligar minha câmera que eu esqueci de ligar. Boa aqui. A gente acompanhou muito ali os comentários de vocês dentro da comunidade e a gente viu essa necessidade, esse interesse de entender mais sobre a reforma tributária. Então, a gente já trouxe, correu para trazer uma live para vocês para explicar tudo o que vai acontecer na reforma tributária e o que vai impactar para vocês. E aí eu já vou passar a bola então aqui para a Thaís e para a Dani se apresentarem e ensinarem tudo que elas sabem, que elas manjam muito. Obrigada, gente. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Dê. Para a gente é um prazer, né, o convite, estar aqui com vocês. Então, eu sou a Thaisa, eu sou gerente de produto fiscal, tributário, contábil aqui do Magalu. Né, a gente faz essa puxada tecnológica da coisa, entender como é que a gente vai fazer a reforma tributária de fato acontecer, nas nossas aplicações, nos nossos sistemas. Eu tenho uma experiência aí já de 16 anos nessa área de fiscal tributário e juntando com tecnologia, né? E a gente vai tentar passar para vocês um pouquinho do que a gente aprendeu até aqui. Não é o todo ainda, né, de reforma, porque vai um tempo para a gente descobrir tudo o que vai acontecer pela frente, mas com certeza é um pontapé inicial bem avançado. Então, para nós é um prazer. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Daniela. Eu integro aqui o time do tributário do Magalu, né? Estou aqui na empresa nessa área já há 20 anos. E a gente vai tentar trazer um pouquinho aí do que a gente tem estudado da reforma para vocês. Boa, gente. Então, assim, eu e a Dani, a gente trabalha muito juntas aqui, uma em negócio e outra em tecnologia, para desvendar esses mistérios. E nós vamos começar aqui com uma apresentação bem rápida, né, para sobrar o tempo aí, para a gente tirar as dúvidas, com pelo menos os conceitos básicos da reforma. Então, o que que é a reforma tributária? A nossa intenção aqui é trazer uma linguagem mais fácil, mais simples, né, sem o tributês, o juridiquês, e traduzir aí os impactos disso para o negócio do dia a dia de vocês, tá? Pode passar, Dê, por favor. Bom, por que está acontecendo a mudança, né? Muitos termos são encontrados, aqui é até uma brincadeira, que é o fim do manicômio tributário, porque o negócio de fato é uma loucura. A forma de tributar atualmente, o Brasil é um dos mais complexos do mundo. E a gente tem três objetivos básicos e principais aí da reforma. Um é a simplificação, então, a gente reduziu o tempo e o custo gasto acompanhando a legislação de todos os estados, de todos os municípios, né? Calculando esses tributos, que além de tudo a gente tem cálculos variados em cada um dos estados, e isso reduz burocracia e aumenta o tempo aí para a estratégia de venda de cada um de vocês. A transparência, porque tanto você, empreendedora, quanto o seu cliente vão saber exatamente o quanto de imposto existe para aquele produto, no preço daquele produto, porque hoje, por ser embutido, nem sempre é claro. E a questão da justiça, todo mundo já ouviu falar da guerra fiscal, né? E o imposto hoje, ele fica muito mais da onde saiu a mercadoria do que para onde a mercadoria foi, da onde saiu o dinheiro que comprou aquela mercadoria ou serviço. E agora, com a reforma tributária, o imposto passa a ser cobrado no destino, aonde o consumo de fato ocorreu. Né, Dani? Então, a tendência é reduzir bem essa questão da guerra. Pode passar, por favor. Bom, e aí, vamos para a prática. O que que vai mudar? Então, a gente hoje tem 5 tributos no nosso sistema atual, e nós vamos passar por um sistema que é adotado em muitos países, né, que é o IVA, só que aqui no Brasil vai ser o IVA dual, porque ele é composto aí do CBS e do IBS. Então, o que que a gente tem hoje em impostos federais? A gente tem o PIS, o COFINS e o IPI, estadual o ICMS, municipal ISS. Com a reforma, o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, vai substituir o PIS, o COFINS e o IPI.
e esse tributo vai ser gerido pela União. O IBS vai substituir o ICMS e o SS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vai ser gerido pelos estados e municípios. Então, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais ICMS e ISS, eu vou ter IBS estadual e IBS municipal. E aparece uma figura nova, que é o imposto seletivo, conhecido por muitos como imposto do pecado, que vai ser uma taxa extra para produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? Então, aqui tem os exemplos de cigarro, álcool, poluentes, mas outros produtos também entram nessa lista. E aí, a base de cálculo, tanto da CBS quanto do IBS, vai ser única. Não vai ter mais essa diferenciação que a gente tem hoje, que para PIS, COFINS é de um jeito, ICMS é de outro e ISS é de outro. Não, a base vai ser uma só. Então, vai simplificar bastante. Pode passar, Dê, por favor. E aí a gente chega numa regra de ouro aí, que é a não cumulatividade plena, né? Você quer falar um pouquinho, Dan? Posso contribuir aqui. Com a cumulatividade plena, né? Tudo aquilo que for tributado pelo IBS e CBS, as empresas vão ter direito a se creditar, né? E vou pagar na saída, mas tudo que entra eu vou me creditar. Hoje, no sistema atual, nem tudo eu posso me creditar, né? Então, por exemplo, quando eu compro um produto para imobilizar, eu tenho uma forma de tomar esse crédito em 48 vezes. Quando eu compro um produto para consumir, né, se ele não faz parte ali da minha cadeia produtiva, né, se eu vou consumir, eu não posso tomar crédito. Então, com a cumulatividade plena, tudo vai dar direito a crédito, né? Tudo que eu comprar, que vier tributado com o IBS e CBS, né, todos os bens e serviços vão dar direito a crédito, né? Isso que é chamado aí da não cumulatividade plena. Boa, Dani, obrigada. Então é isso, gente. A gente compra aqui da indústria, né? Então você, seller, compra da indústria ou de um atacadista e você vai revender. Então você tem direito a esse crédito. E depois, quando você fizer a venda aí para o consumidor final, você vai pagar só em cima daquela diferença, porque você teve o crédito lá da entrada. Mas como a Dani muito bem disse, a gente vai ter para tudo, não só para aquela mercadoria que a gente vai revender. E aí entra um outro princípio aqui da reforma, que é a cobrança por fora, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, mas o imposto não integra mais o custo do produto. Ele vai ser somado lá no final. Então, na nota fiscal, a gente vai ter o valor da mercadoria, vai ter o valor do IBS, o valor do CBS, e eles vão somar para compor o valor total da minha nota fiscal. Por isso que vai deixar tão claro para o cliente quanto que ele está pagando de imposto, porque ele vai ver e ele vai pagar sobre isso. Pode passar, Dê, por favor. Então, aqui, gente, como é que funciona hoje? Né? Aqui está como antigo, pensando que a gente já está na fase de transição, mas hoje o imposto ele compõe a própria base de cálculo do imposto. Por isso que o quadradinho aí, o cubo, ó, ele está inteiro cinza, porque esse percentual de imposto já está aí dentro. O novo cálculo, ele vai ser por fora, né? Então, quem tem familiaridade aí de olhar as notas técnicas, dê uma olhadinha na nota técnica de 2025, que lá vai ter essa composição. E aí, então, a parte cinza é o valor da mercadoria, do produto, e essa parte azul, meio roxa, é o valor do IBS e do CBS. E esse valor de IBS e CBS, no momento que já estiver acontecendo de fato a transição, ele vai ser cobrado do cliente. Por isso, ele vai ser somado ao total da nota. E a base de cálculo do IBS e do CBS, como a gente falou anteriormente, ela vai ser uma só, né? E ela vai ser esse tanto de coisa aí, ó. Então, vai ser o valor do produto, serviço, se tiver, mais frete, mais seguro, mais outras despesas, mais o imposto de importação e o imposto seletivo. E depois eu saio deduzindo algumas coisas. Então, eu subtraio o valor de desconto e os tributos atuais, ó, o PIS, o COFINS, o ICMS, aquele ICMS que a gente chama de DIFAL do destino, o FCP do destino, se alguém tiver aqui o ICMS monofásico e o ISS. Então, a gente subtrai os impostos atuais da base de cálculo do BS-CBS. Por quê? Porque eu vou calcular, porque o imposto é por fora, eu vou calcular ele em cima do valor da mercadoria.
Aí é lógico, o frete e o seguro, na operação, ele faz parte. Só para complementar, Thaisa, né? Por que que a gente vai excluir os impostos atuais? Porque a gente tem esse período de transição até 2032, né? Ela vai falar um pouquinho agora aqui desse cronograma. Então, até que todos os impostos sejam extintos, né? Eles vão ser excluídos da base de cálculo. Exatamente, Dani, obrigada aí. E aí a gente entra então no cronograma que a Dani trouxe, né? Que ela já explicou anteriormente. Onde estamos? A gente está aqui nessa fase de teste, que é 2026. Por enquanto, a gente não teve nenhuma alteração em PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. O que que a gente teve? Uma alteração no documento fiscal, todos eles. NFE, NFCE, CTE, NFSE, todos. Para a gente destacar lá nas tags do XML os campos de CBS e IBS. CBS com essa alíquota aí de teste de 0,9 e IBS com 0,1. Lembrando que nessa fase de teste a gente está preenchendo o bloco do CBS, do IBS estadual. Para 2027 começa de fato a transição. Então, PIS e COFINS vão ser extintos, IPI vai ser reduzido a zero, com exceção da Zona Franca de Manaus. Então, se o produto é produzido na Zona Franca de Manaus e fora, quando for fora, vai ter IPI. E o CBS, a gente passa a ter uma alíquota já cheia, né? A gente já destacando e somando isso ao total da nota. Aqui é uma estimativa, não está fechada a alíquota ainda, de 8,7%. Só que em 2027 a gente continua tendo ICMS e ISS do jeito que é hoje. E o IBS, lá no documento, eu vou dividir ele em 0,05 para o estadual e 0,05 para o municipal. 2028 repete 2027. Ah, e um adendo. Em 2027, o imposto seletivo também começa a valer. Porque em 2026 a gente ainda não preenche o documento fiscal com ele. E aí, de 29 a 32, a gente vai calibrando. Então, vai reduzindo o percentual de ICMS e ISS, vai aumentando o percentual de IBS, até a gente chegar em 100% de IBS em 2033 e a extinção desses outros tributos. Então, vai levar um tempo para a gente conseguir ter uma reforma totalmente implementada, né? E a simplificação disso, porque até 2032 nós vamos conviver com os dois modelos. Pode passar, Dê, por favor. Bom, então, para esse ano, só reforçando, é um ano de teste. Essas são as alíquotas que a gente já mencionou. Impacto financeiro nesse momento é neutro, porque a gente não vai ter aumento de carga, a gente ainda não paga esses tributos. E o que que a gente precisa fazer, quem ainda não fez? Atualizar os seus sistemas de emissão de documento fiscal, validar se os cadastros dos produtos estão ok, porque a NCM passa a ser super importante aqui na tributação, né? E verificar se os campos estão sendo preenchidos lá na emissão do seu documento fiscal. Né? Essa informação, por enquanto, não está rejeitando a nota fiscal se você não enviar, mas em breve pode não rejeitar, mas você pode ser penalizado, né? Sendo cobrado esse 1% aí, que é a somatória do CBS e do IBS. Aí só lembrando, Thaisa, que é um ano de testes, né? Não vai ter cobrança, mas para que não seja cobrado, tem uma obrigação, que é informar no documento fiscal, né? Então, o fisco, ele falou que até abril ele não vai cobrar de quem não informar, mas a partir de abril, todos têm a obrigatoriedade de informar. Quem não informar fica sujeito à cobrança, tá? Então, uma condição para que não haja recolhimento é a informação no documento fiscal. Perfeito, Dani. Pode seguir, Dê, por favor. Bom, e aí, gente, 2027, o jogo começa de verdade. Então, o que que a gente vai precisar fazer? Tem o fim do PIS e COFINS, então, todos os trâmites aí para a gente extinguir esse tributo. Tem, de fato, o CBS sendo calculado, cobrado, apurado em 2027, e o IPI sendo reduzido a zero, com exceção das situações aí de produtos que têm produção na Zona Franca de Manaus. E o imposto seletivo entra em vigor.
Então, gente, para quem tem bebida alcoólica, bebidas açucaradas, cigarro, veículos, outros produtos que se enquadram na lista do imposto seletivo, tem que ficar atento, porque isso aqui vai impactar, inclusive, cálculo do ICMS. Então, essa informação é muito importante. E a gente entra numa outra esfera aqui, que é para vocês empreendedoras que são optantes aí pelo Simples Nacional, até setembro de 2026, tem que tomar a decisão se vai migrar para o modelo híbrido e pagar o IBS-CBS por fora, ou se vai continuar do jeito que está. E aí, Dê, passa para mim, por favor, que aí aqui, ó, tem uma explicação um pouco mais detalhada do que é essa decisão. Só. Então, quem é do Simples Nacional vai ter que escolher esses caminhos. A primeira opção é manter o padrão. Então, como que funciona? Continuo pagando tudo numa única guia. A vantagem é que é menos burocrático, menos difícil e tal. Só que tem um problema, porque você transfere pouquíssimo crédito de imposto para quem compra de você, se esse cliente for uma outra empresa. Então, se é uma operação B2B. O modelo híbrido, você paga o IBS-CBS por fora, como se fosse uma empresa normal. O restante dos impostos continua do mesmo jeito, uma guia única. A vantagem disso é que você vai gerar crédito integral para o seu cliente se ele for um PJ. Então, você se torna mais atraente nesse tipo de operação. Só que a desvantagem é que vai aumentar a complexidade administrativa, né? Então, é mais ou menos assim: se você vende só para consumidor final, o padrão vai valer a pena. Se você tem cliente PJ, aí é preciso avaliar qual o formato que você quer atribuir aí e seguir em 2027. Beleza? Até aqui? Porque aí aqui, gente, é assim, como se preparar para a reforma, né? 2026 é o ano teste, mas muito bem colocado pela Dani, que a partir de abril tem penalidade se a gente não cumprir com as obrigações acessórias. Então, apesar de ser teste, é meio obrigatório. Tem que fazer essa revisão dos cadastros. A NCM vai ser determinante para a tributação dos seus produtos, né? É através da NCM que a gente identifica se o produto tem redução, se é da cesta básica, se não é, se tem imposto seletivo. Então, isso precisa estar muito correto. Tem que avaliar com o seu fornecedor de, seja o RP, seja um emissor de nota fiscal, se está adequado, e planejar junto com o seu contador aí a estratégia para quem é do Simples Nacional. Não só para quem é do Simples, mas para as outras empresas tem várias coisas ainda saindo, né? A questão da apuração, como é que vai funcionar. Mas a do Simples tem que dar esse passo importante aí nessa decisão do modelo, e é importante você verificar o seu cenário, né? Então, a reforma, ela tende a simplificar. Você vai ter mais tempo para pensar estrategicamente em venda. Só que até 2032 a gente vai conviver com os dois sistemas de tributação. E essas questões do Simples, né, foi publicado, acho que na semana passada, a lei, a gente ainda está estudando ela, né? A gente trouxe aqui de forma geral, né, que vai ser dois modelos de tributação aí para o Simples, mas aí é bom cada um procurar o seu contador, entender certinho quais os impactos, né, se pode ter algum impacto e planejar o melhor modelo aí para se cadastrar. Bom, esse foi o conteúdo macro que a gente trouxe para vocês, que a gente queria deixar aberto aí para as perguntas, né? E nós estamos à disposição de vocês nesse momento. Eu já fui respondendo algumas perguntas ali no chat, Thaisa, quando você apresentar. Né, uma das perguntas que teve aqui foi com relação ao DIFAL. Ah, se eu vendo do Rio de Janeiro para São Paulo, com alíquota de 12, 18 no destino, eu vou ter que continuar recolhendo a diferença? Gente, o ICMS, né, o DIFAL, FCP, né, que também é ICMS, eles continuam existindo até 2032, né? Aquilo que a Thaisa colocou ali no cronograma. Vai tendo ali uma calibragem. Ao passar dos anos, vai diminuindo a alíquota do ICMS e aumentando a alíquota do IBS. Então, até 2032, a gente vai conviver com os dois impostos, tá? Então, sim, vai continuar tendo aí a cobrança do DIFAL enquanto existir o ICMS, que é até 2032, né?
Pessoal, a gente liberou os microfones para quem quiser fazer perguntas. E também eu vou aproveitar aqui que a gente já tinha mandado lá na comunidade para quem quisesse mandar as perguntas para a gente falar aqui na live. Eu vou ler aqui é, as perguntas, tá? Então, qual é o melhor regime para quem vende em marketplace, levando em consideração a reforma tributária? É o que eu coloquei, né? Tem vários fatores aí que precisam ser analisados para ver qual é os impactos que pode ter com a reforma tributária, né? Então depende aí do tipo de empresa, do volume de vendas. Então é uma análise que tem que ser feita junto com o contador, né? O contador que tem que ajudar a chegar nessa conclusão. E tem essa questão do tipo de venda, né, Dani? Assim, que foi colocado aqui. Então, se você vende para PJ, para você se tornar competitivo, você tem que tomar o crédito de IBS-CBS. Né? Pensa, isso para ele é importante, porque ele vai deduzir isso depois, na apuração dele. Então, se você tem uma venda grande para PJ, vale rever se você continua no simples, mas adota o modelo híbrido lá. Agora, se é só venda para consumidor final, talvez não faça sentido mudar, né? Talvez o melhor seja continuar do jeito que está. Então, vai precisar ter esse estudo de situação para situação. E aí alguém perguntou sobre, para a gente explicar mais sobre o modelo híbrido, é mais ou menos assim. Para IBS e CBS, seria como se fosse o regime normal. Então, vai ter que tomar o crédito disso nas entradas por compra e todos os tipos de situações que você tem direito a crédito. E quando você fizer a venda, vai ter o débito desses tributos, né? Vai ter o pagamento, que tem se falado muito sobre o split payment, então provavelmente vai ter que fazer o split desse pagamento lá no momento da venda. E depois vai ter que fazer a apuração normal, como se fosse um outro tributo. E os demais impostos, ICMS, por exemplo, você continua fazendo de acordo com o que faz hoje, que é uma guia única com aquele percentual reduzido. E aí alguém perguntou aqui, né? Mas quem vai pagar? Quem paga é quem compra. Só que a empresa que está vendendo, né? Como a Thaisa citou aí do split payment, o fisco ele já vai reter o valor do imposto. Então, a apuração vai ser feita pelo próprio fisco, né? Ele vai ver tudo que você vendeu, tudo que você comprou ali, ele vai cruzar as informações e no final ali vai te dar a sua apuração, né? O simples, a gente ainda não tem muito detalhes de como que vai ser essa apuração do híbrido, né? Essa semana que saiu uma orientação para apuração do regime normal. Então, do simples ainda não saiu nada. O que a gente tem é só a lei, né? Trazendo as opções aí do regime híbrido e do regime normal. Mas quanto à apuração, né, como é que vai ser, a gente ainda não tem detalhes, né? O fisco ele tem soltado as coisas aos poucos. Então, assim, pode ser que alguma coisa que a gente está falando aqui, daqui a pouco mude, então toda hora está saindo coisa nova, tá? Então a gente está tentando trazer uma ideia, mas assim, tenho em mente que pode mudar a qualquer momento. E isso é tão importante, gente, porque inclusive é obrigatoriedade, né? Até dia 23 de dezembro de 2025, se a gente não emitisse os documentos com o BS-CBS, a gente ia travar o nosso faturamento. Depois saiu naquele dia uma lei dando a possibilidade da gente não emitir com os novos tributos, que a gente não seria penalizado até 1º de abril. Então tá assim um negócio muito vivo ainda, muito orgânico, né? A todo momento sai coisas novas e a gente precisa ir direcionando novamente os entendimentos, como serão as alterações sistêmicas, como é que vai ser de fato a questão do negócio, né? Porque pensem comigo, isso é uma mudança cultural. Hoje a gente vai comprar um produto, a gente tem lá R$ 10, você sabe que você vai pagar R$ 10, porque é a nossa cultura, o imposto já está ali. Agora, com a reforma, você vai chegar lá, o produto custa R$ 10, mais 8,70 de CBS, 8,70%, né? Então, você não vai mais pagar R$ 10. E pensa a cabeça do nosso cliente, do nosso consumidor no Brasil, isso é muito diferente.
né? Ele vai olhar e falar, pô, mas não é mais R$ 10? E aí, em alguns momentos, as pessoas podem pensar assim, ah, então vai ter aumento de carga tributária. Não, porque aí o produto que era R$ 10, como eu não vou ter mais o PIS e COFINS lá, ele não vai estar no preço de venda mais R$ 10, vai estar menos, né? Porque aí, somando o CBS, a gente chegaria mais ou menos nesses mesmos R$ 10. Mas o nosso cliente que não conhece de tributação, ele vai compreender isso? Então, para vocês entenderem junto conosco que o quanto que isso também é uma mudança cultural, né, do país. Porque agora o cliente vai pagar esse imposto ali, visível, vai somar no total da nota e não mais embutido no valor da mercadoria como é. Thaís, agora eu aqui fiquei com uma dúvida. Então, assim, como o comerciante, o seller, ele não vai ter mais esses custos dos impostos, porque quem vai passar a pagar vai ser o consumidor final, teoricamente, o ideal seria que os valores dos produtos baixassem a partir dessa reforma, certo? Mas pode acontecer dos comerciantes, todo mundo manter o preço e ainda embutir e o cliente final ser impactado nesse valor final, né? É difícil até afirmar, assim, é lógico que dá esse receio, né, de o pessoal aproveitar a brecha para encarecer o produto e ter uma margem de lucro maior. Mas eu também acredito que a fiscalização vai aumentar muito, sabe? Principalmente fiscalização do direito do consumidor. Vai acompanhar se teve essa redução aí ou não. Porque a população vai ficar atenta também, né? Do tipo, pô, mas eu já pagava Sim. 10, agora você está cobrando mais esse percentual aqui de imposto. Então, Pode até cair eu as imagino. vendas, né? Porque o cliente vai saber, não vai comprar. Acho que aí até faz sentido até para o comerciante baixar o preço, porque senão vai diminuir as vendas, né? Porque vai aumentar no valor final para o cliente. Exatamente. De certa forma, nem deveria impactar tanto para o cliente final, né? Porque estaria trocando, deixando de existir alguns impostos e passando a existir outros. A diferença é que aquele imposto não vai estar embutido no preço ali do produto, né? O cliente não vai enxergar um valor só, ele vai ter o valor do produto mais o valor do imposto. Em tese, não é para encarecer, né? É para se manter. A gente não sabe ainda qual que vai ser esse IVA dual, ainda não está Uhum. definido, né? Existe uma perspectiva aí, mas o fisco ainda não bateu o martelo. Então, eu acredito que como vai ser um IVA único, né, um percentual único, alguns produtos, a tendência é que eles fiquem mais caros mesmo. Porque, por exemplo, hoje no ICMS, alguns produtos a gente tem benefício, uma alíquota de 7%, né, uma redução, alguma coisa nesse sentido. E isso vai acabar. Então, esse produto que tinha uma alíquota de 7%, de repente ele vai ter um IVA de 20%, né? Só que aquele produto que eu já tenho uma alíquota hoje, por exemplo, de 25%, que vai ter um IVA de 20%, a tendência é que, né, ele tenha um imposto menor, um custo menor. Então, acho que uma coisa vai equilibrar a outra aí, mas a gente ainda não sabe, não tem ainda qual vai ser esse IVA, né, Uhum. para saber, mas algumas E coisas aí, pode ser que venha a encarecer um dependendo. pouquinho, sim. Aí, dependendo da categoria do produto que vai ter que Isso, fazer esse equilíbrio, cada comerciante, cada lojista vai ter que olhar a categoria e comparar essas diferenças de preço e pensar na melhor estratégia para não a perder melhor venda, né? estratégia, isso aí. Ah, legal. Vou ler aqui Por mais uma exemplo, os pergunta que tinha produtos que mandado. têm imposto seletivo, né, muito provavelmente vai impactar, porque é uma taxa a mais, né, e é Uhum. justamente para tentar controlar consumo. Então, eu acredito que esses produtos, esses vão de fato ter alteração de preço na ponta final. Esses Tá. produtos hoje, alguns já têm uma alíquota maior, né? Por exemplo, cigarro, bebidas, já tem uma alíquota de CMS maior, né? Mas a tendência é que eles fiquem ainda mais impactados, né? A intenção do fisco geralmente, realmente é desincentivar o consumo, né? Bebida alcoólica, cigarro, produtos poluentes, então pode ser que eles fiquem mais caros mesmo. Uhum.
Teve uma pergunta aí, né, dele. A Sim, plataforma Magalu irá mostrar isto para o cliente no momento da compra? A gente está trabalhando nesse entendimento, tá? De que sim, não sei se todo mundo já viu o Remessa Conforme, que quando vai comprar o produto aparece lá o ICMS, o imposto de importação. Então, tudo indica que é isso que vai acontecer quando o cliente for comprar, de acordo com o destino, então, o local, né, que o cliente está fazendo essa compra, a gente vai precisar apresentar para ele o valor de CBS, IBS estadual e municipal. E isso, na hora que ele fecha a compra, isso soma no total para ele fazer o pagamento e a gente emitir a nota com esses tributos. Esse é o entendimento. Se vai ter alguma estratégia, né, que a Diva Caldas até colocou, uma estratégia para manter o valor e depois dar esse desconto, a gente ainda não entrou nesses detalhes, sabe? Se vai ter alguma forma da gente impactar menos essa cultura para o cliente, para não correr o risco de cair venda. Porque às vezes o cliente vai assustar na hora que ele olhar lá e falar, pô, tudo isso aqui de imposto? Não vou comprar. Aí, isso a gente ainda não entrou nesse detalhe. Como é que vai ser? Se existe, se tem lei que dá essa brecha, porque às vezes a lei não vai dar brecha, às vezes vai ser assim, precisa aparecer dessa forma no site de compra. Igual foi o remessa conforme. O remessa conforme tinha até os dizeres que tem que aparecer. Se chega dessa maneira, aí a gente não tem nenhum outro caminho, né, para contornar esse impacto. Então, por enquanto, a gente segue na linha de que sim, vamos ter que apresentar. Pode acontecer alguma mudança ao longo da jornada. vou ler aqui mais uma pergunta que foi mandada na comunidade. Eu sou do lucro real e vendo online. Hoje eu pago de FAO quando emito a nota fiscal, mas quando o cliente devolve o produto, como funciona para recuperar esse de FAO pago? Isso vira crédito, estorno ou ajuste? E a tecnologia do Magalu ajuda a controlar isso? Sim, o DIFAL ele é recuperável, tá? E aí depende muito do estado, né? Tem estado que pode ser lançado lá na GST, tem estado que você tem que fazer o pedido de restituição para o fisco, né? Então tem que ver aí com o contador, né? Qual que é a estratégia aí do seu estado para poder recuperar isso. E a gente não faz nenhum controle com relação a isso. Isso daí é um controle de apuração, né? Quem tem que fazer é o contador. E só para dividir como a gente trabalha aqui no Magalu, né? Na nossa emissão da nota de devolução, a gente tem o espelhamento desses valores para a gente conseguir fazer esse controle, né? Mas é dentro do nosso faturador e depois esse controle está dentro do nosso RP de apuração mesmo, não é uma aplicação apartada. Aqui a gente está falando de produto do Magalu mesmo, né? Agora, produto de seller, a gente não tem nenhum controle, né? Do que teve de devolução, o que ele teria direito a restituir. Isso a gente não tem. Vou ler mais uma aqui. Na reforma tributária, como vai funcionar o crédito de imposto para quem vende em marketplace? Eu vou conseguir aproveitar crédito de IBS, ICBS em frete, embalagem, insumos e taxa do marketplace? É o que eu já falei anteriormente, né? Tudo vai dar direito a crédito. Então, o frete do conhecimento de transporte, né? O valor do imposto sobre o frete, sim, vai poder recuperar. A taxa de marketplace, o imposto sobre a taxa vai ser possível recuperar, né? Que é emitida a nota fiscal de serviço. Então, sobre a nota fiscal de serviço, vai ter o valor lá de IBS e CBS que vai poder ser recuperado. Então, sim, tudo vai poder recuperar. Tem mais alguém quiser fazer pergunta? Se quiser, pode até abrir o microfone, tá todo mundo liberado, gente. Se vocês quiserem, abrir o microfone para perguntar. Oi, gente, eu queria só complementar. Eu sou Eduarda Dias, sou contadora. E aí eu queria só complementar. Oi, as meninas falam. Eita, as meninas. Eita.
Vocês estão me ouvindo? Tá. As meninas falaram super bem, realmente, da reforma, explicaram muito detalhadinho. E é isso aí, gente. Não tem, igual elas falaram, não tem uma receita de bolo, até mesmo da precificação. Hoje, às vezes eu atendo pequeno empresário e ele não tem o imposto ali, porque ele não, é MEI, às vezes nem entende muita precificação, compra de um lugar, coloca um valorzinho a mais e pronto. Então vai ter que rever todo o negócio e até mesmo, não sei se as meninas concordam comigo, mas dentro do meu estudo vai ser analisado o negócio por completo, porque hoje o mercado tem uma cultura, igual as meninas falaram. E amanhã, com toda a mudança, vai ter muita gente que hoje está irregular, que vai se regularizar, e aí o teu cliente vai poder mudar como o teu fornecedor também. Então a gente vai ter que analisar o mercado num todo, e não só o teu negócio individual, vai ter que analisar teu fornecedor pelo fato de ter crédito e o teu cliente na ponta ali também. Então, vai ter que sentar com o contador e fazer planejamento tributário. Sem isso, não tem como tomar decisão assertiva. É justamente isso. Fazer planejamento tributário e ir acompanhando, né, o que o fisco vem soltando, que é o que a gente falou, né? Cada dia vai saindo uma coisa nova. O que a gente entende hoje, amanhã já mudou. Então tem que acompanhar bem de perto. Exato, parabéns, viu, Dani e Thaís, né? Foi muito excelente hoje a live de vocês. Obrigada. Eduardo. Esse ponto que o Eduardo disse realmente é muito importante, gente, porque é uma mudança de cultura e a reforma ela vem também para tirar algumas pessoas aí, algumas empresas da não legalidade, né? Porque vai fechando tudo. Por exemplo, o split payment, hoje a gente já tem que informar na nota fiscal a forma de pagamento, então os cruzamentos vão ser muito perfeitos, né? E isso vai mudar todo mundo. Então, não dá mais para a gente olhar só o nosso mundo sem ver o 360. Muito bem colocado. Mais alguém tem dúvida, gente? Fiquem à vontade, hein, para abrir o microfone. Ninguém? Aqui, gente, a gente trouxe bem geralzão, né? Sim, pelo menos os conceitos básicos, quem ainda não tinha contato, poder começar a entender um pouco mais, né? Mas a gente também fica aberto aí, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram trocar alguma ideia, alguma figurinha aí de como tá o documento, o que que a gente entende sobre um ponto ou outro, fiquem à vontade, nós estaremos à disposição. Até se depois surgirem outras dúvidas, vocês podem postar, comentar lá naquele post com as dúvidas, que aí eu passo para elas e retorno vocês com as respostas, tá? E aí, se a gente vê que tá tendo necessidade, a gente faz outra live. Isso aí. Legal, gente. Então, acho que é isso, né? A gente vai compartilhar o material com vocês. Vou compartilhar lá dentro da comunidade. E obrigada, Thaisa, Dani. É, até eu que não entendo nada, não sou seller, acho que eu entendi um pouquinho mais. Muito obrigada, gente. A gente que A gente que agradece. agradece, viu? Muito obrigada, pessoal, pela atenção, pela participação de todos. Obrigada, pessoal. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Até mais, gente.